Olá! As ações da Justiça cearense voltadas à acessibilidade são o tema do Judiciário em Evidência de hoje. Veja também, projeto de lei que cria vara de delitos de organizações criminosas é aprovado pela Assembleia. Fórum de Caucaia inicia trabalho de digitalização de processos físicos e reunião debate a reestruturação dos juizados especiais de Fortaleza. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou o projeto de lei que cria a vara de delitos de organizações criminosas. A unidade vai ter sede em Fortaleza e abranger casos registrados em todo o estado. A aprovação ocorreu durante sessão realizada no dia 20 de fevereiro na Assembleia Legislativa do Estado. A previsão é de que, após a sanção do governador, a vara de delitos praticados por organizações criminosas comece a funcionar em até 180 dias. O primeiro vice-presidente da Assembleia e relator da matéria, deputado Tim Gomes, conduziu a votação e ressaltou a relevância da medida. Agora nós estamos agilizando os julgamentos, com essa vara para que as coisas possam fluir para poder a gente ter um Ceará mais tranquilo. Líder do governo na Assembleia, o deputado Evandro Leitão acredita que a criação da vara vai contribuir para a redução dos crimes e diminuir a sensação de impunidade. Nós sabemos que essa sensação de impunidade, ela termina facilitando, fomentando cada vez mais o crime, especialmente o crime organizado, e na medida que o Poder Judiciário dá essa resposta, julgando e condenando, se for o caso, essas pessoas, nós temos absoluta convicção que a tendência que tem é a redução desses crimes. A matéria, de autoria do Tribunal de Justiça, teve análise no Pleno no dia 1º de fevereiro, quando foi deliberada por unanimidade. A nova estrutura terá titularidade coletiva. A competência será exclusiva para processar e julgar crimes definidos na legislação federal que trata dos delitos de grupos criminosos, prevalecendo sobre a atuação das demais varas. Ficam de fora apenas os assuntos constitucionalmente atribuídos à infância e à juventude, bem como ao Tribunal do Júri. Os juízes decidirão e assinarão de forma conjunta todos os atos judiciais, sem qualquer referência a voto divergente. Os atos sem conteúdo decisório poderão ser assinados por quaisquer dos magistrados. Para viabilizar a medida, foram criados 3 cargos de juiz de entrância final, 3 de assessor, 1 de diretor e 3 de assistente de apoio técnico. A criação de varas especializadas no combate ao crime organizado é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça e já foi adotada pelos tribunais de Alagoas, Bahia, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Roraima e Santa Catarina. O Judiciário cearense iniciou a digitalização do acervo processual físico da comarca de Caucaia. O projeto piloto teve início em janeiro na primeira vara civil, responsável também por processos de execução fiscal e registros públicos. Na unidade, tramitam cerca de 6.000 ações em papel, que serão transformadas em autos digitais até o próximo mês de abril. A comarca de Caucaia possui 10 varas e aproximadamente 30.000 ações em meio físico. Desde outubro do ano passado, novos processos já são cadastrados por meio do SAGE, Sistema Judicial Eletrônico. A diretora do Fórum e titular da primeira vara civil, juíza Valdilene Sombra, destaca as vantagens da digitalização. Primeiro, porque as partes terão acesso aos autos e os advogados, operadores do direito poderão peticionar de forma remota através do portal ESAGE, sem necessidade de deslocamento ao fórum, à Secretaria de Vara. E a grande vantagem também é a simplificação das rotinas forenses, com a eliminação de tarefas burocráticas, como a numeração de folhas, a juntada, a anexação de documentos. E isso vai simplificar a rotina e vai imprimir maior celeridade ao processo. A primeira etapa consiste na separação e higienização das peças em Caucaia. Em seguida, o material segue para digitalização no Fórum Clóvis Bevilacqua. Cada página é conferida e passa por um controle de qualidade. Aqui também ocorrem a indexação, assinatura digital e inclusão do processo no SAGE. O núcleo de digitalização é composto por servidores da área de informática, terceirizados, integrantes da Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo e de projeto de ressocialização. Hoje nós temos no Clóvis Bevilacqua 23 colaboradores, tá? Tanto o pessoal da APADA
como terceirizados, e nós ainda utilizamos uma mão de obra que nos veio, que é o pessoal do Justiça de Portas Abertas, tá certo? Nós aderimos ao projeto e eles nos dão uma colaboração espetacular. A equipe também está responsável pela digitalização do acervo do Ministério Público e da comarca de Maracanaú. Em um dia de trabalho, são geradas, em média, 40 mil imagens. Segundo o presidente da Comissão de Informática do Tribunal de Justiça, desembargador José Tarcílio Souza da Silva, o processo eletrônico e a digitalização estão incluídos no planejamento estratégico do TJCE. É projeto prioritário, né? De dotar todas as comarcas do estado do Ceará de processos eletrônicos. Tanto por várias razões. A agilidade, né? O processo eletrônico, como eu falei, é mais democrático, né? Facilidade de acesso e a segurança no próprio trato processual. A Coordenadoria dos Juizados Especiais de Fortaleza promoveu reunião para debater a reestruturação das unidades, que a partir do dia 5 de março passarão a ser especializadas em processos cíveis ou criminais. O encontro foi conduzido pela juíza Josiana Cavalcante Serpa, coordenadora dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Fortaleza. Mais de 60 servidores das 24 unidades instaladas na capital estiveram presentes. O objetivo foi debater como será feita a transição dos juizados, que serão especializados em demandas cíveis ou criminais, conforme prevê resolução do Tribunal de Justiça do Ceará, que trata das mudanças previstas pela nova organização judiciária do Estado. Tirar todas as dúvidas e passar as informações a respeito das novas distribuições, dos novos feitos e as redistribuições das unidades que perderam a competência civil e das que perderam a competência criminal, para que a gente possa montar um esquema de trabalho de força-tarefa de forma igualitária e também que todo mundo padronize essa forma de redistribuição. Georgia Brasil atua como assistente do 25º Juizado no bairro Varjota e conta que a unidade será renomeada 21ª para cuidar de processos cíveis. Com a proximidade dessas mudanças, ela considerou a reunião bastante esclarecedora. Essas informações passadas pela coordenadora são super importantes para que a gente possa desenvolver um trabalho mais adequado, mais célere e a justiça possa ser passada para os jurisdicionados de uma forma muito mais ágil. Já o 14º Juizado, no bairro Bom Sucesso, atenderá somente a demandas criminais. Supervisora da unidade, Neuzeni Feitosa, está entusiasmada com a especialização do trabalho e elogiou o encontro. O momento de tirar dúvidas, um momento em que podemos compartilhar também sugestões. E agora com a especialização nós podemos aprofundar mais a matéria, nós podemos nos especializar mais, né? E consequentemente, já que está sendo uma força-tarefa, não só do tribunal, mas uma força-tarefa também do Ministério Público, uma força-tarefa da Defensoria Pública, já que está se comprometendo de ter defensor público, eu acho que essa equipe organizada, da forma que vai acontecer, com certeza a celeridade será bem maior. A reunião ocorreu no dia 15 de fevereiro na ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará. Na ocasião, a juíza Josiana Serpa também salientou que será montado um setor de distribuição de processos criminais. Servidores do 7º, 8º, 14º e 20º juizado, que terão essa competência, serão temporariamente transferidos para o Fórum Clóvis Bevilacqua, onde funcionará o serviço. A delegacia, a autoridade policial, ela vai encaminhar já diretamente todos os TCOs para um único local. E naquele local vai ser feito o protocolo, a distribuição por sorteio equitativo para as 4 unidades. E quando tiver a implementação do TCO eletrônico, ainda vai ser mais rápido, porque todo esse serviço vai ser feito pela autoridade policial e já feita posteriormente a distribuição, vai ser encaminhado para uma das 4 unidades. Então você vai ter uma celeridade nos processos dos juizados criminais que realmente merece, por conta de algumas naturezas de crimes em que pode acontecer a decadência, o título da decadência, que é até um prazo de 6 meses. O TJCE divulgou edital de concurso para o cargo de juiz estadual. As inscrições tiveram início dia 19 de fevereiro e seguem até 20 de março. Ao todo, são 50 vagas, sendo 2 reservadas a candidatos com deficiência e 10 para candidatos negros. O certame será executado pelo SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, e constará de 5 fases.
A primeira será a prova objetiva, depois os candidatos farão prova discursiva e prática de sentença. Na terceira fase, eles vão se submeter à inscrição definitiva, sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico. A prova oral é feita na quarta etapa. E por último, tem a avaliação de títulos. Para concorrer, é preciso ser bacharel em Direito há no mínimo 3 anos. No próximo bloco, a gente fala sobre a Comissão Permanente de Acessibilidade da Justiça Cearense. Ampliar o atendimento e o acesso do cidadão à justiça é um objetivo estratégico do Judiciário cearense. Como parte desse esforço, desde 2016, o Tribunal de Justiça conta com Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, voltada para pensar ações que beneficiem tanto o público externo quanto servidores. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Sinara Marques, coordenadora da comissão, e com o oficial de justiça Daniel Melo de Cordeiro, integrante do grupo. Sejam bem-vindos. Obrigada. Sinara, qual a importância da criação da Comissão de Acessibilidade e que documentos regem a atuação? Em 2009, foi criado um documento pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que, para alinhar a atuação de todo o Poder Judiciário, em todos os estados, em relação às ações que deveriam ser tomadas para melhorar a acessibilidade e os serviços que são prestados aos jurisdicionados que possuem algum tipo de deficiência. E aí essa recomendação, que foi feita em 2009, ela foi aperfeiçoada e foi transformada em uma resolução, isso em 2016. A partir de 2016, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ele também publicou alguns documentos, portarias e provimentos para alinhar também as ações e os procedimentos que seriam tomados. E aí a comissão foi criada por uma dessas portarias para facilitar a comunicação entre os jurisdicionados e o Poder Judiciário, poder alinhar as necessidades dessas pessoas e as ações que o Tribunal de Justiça ia tomar dali para frente. Sinara, quem compõe a comissão e qual a periodicidade das reuniões? São 11 membros, entre magistrados e servidores, para dar maior representatividade, Então, tem da Secretaria de Gestão de Pessoas, da área de tecnologia, da área de infraestrutura, de comunicação, da Comarca de Fortaleza, do Fórum da Comarca de Fortaleza, da própria Corregedoria e também representantes com deficiência, como é o caso do Daniel. Essas reuniões ocorrem ordinariamente uma vez ao mês, mas conforme a necessidade dos debates, a gente pode também agendar reuniões por mais de uma vez. Além disso, além dos 11 integrantes, a gente também pode convidar outros participantes, dependendo do interesse, dependendo do tema que vai ser debatido. Sinara, quais as atribuições da comissão e que ações já foram feitas? A comissão, ela não executa nenhuma ação, nenhum projeto. Ela está para planejar e fiscalizar essas ações, Então, dos projetos que foi feito pela própria comissão foi o plano de acessibilidade. Foi criado um plano para alinhar todas essas ações. Por exemplo, uma das ações que já foi implementada foi a mudança, a melhoria, na realidade, do portal do Tribunal de Justiça, tornando mais acessível para as pessoas com deficiência visual. Foi instalado, na realidade, um software de leitura de tela. Então, esse software, ele lê a tela e ele amplia, para tornar para a pessoa que tem baixa visão, possibilitar ver, assim como os dislexos também. Outra ação recentemente implementada pela comissão foi para garantir o acesso dos cães-guias a todas as unidades do Poder Judiciário. Só que esses cães têm que ser devidamente identificados e credenciados como cães-guias. Daniel, a maioria das pessoas associa a acessibilidade ao fim das barreiras físicas. Entretanto, há outros tipos de barreiras a serem superadas. Quais os tipos de acessibilidade que devem ser oferecidos às pessoas que possuem alguma deficiência? Acessibilidade, quando a gente fala em acessibilidade plena, que é uma acessibilidade onde envolve vários tipos de dimensões. Então, segundo o Romeu Kazumi Sasaki, que foi uma pessoa que traduziu a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ele fala em 7 dimensões de acessibilidade. Então, existe a acessibilidade física, a acessibilidade comunicacional, a acessibilidade atitudinal,
a metodológica, né, a instrumental e a programática. Ele está colocando agora mais uma, que é a acessibilidade natural. E hoje já se fala em acessibilidade emocional, que também é uma acessibilidade que a gente tem que levar em conta para que a gente tenha um convívio o melhor possível com outras pessoas. E dentro dessas acessibilidades, você poderia descrever um pouquinho de cada uma para que as pessoas possam entender melhor? Quando a gente fala em acessibilidade física, a gente está combatendo o quê? As barreiras físicas, né? Então, uma acessibilidade física, por exemplo, uma rampa, né? E essa rampa, ela tem que ser colocada conforme as normas da BNT 9050. Né? Não adianta a gente fazer uma rampa onde uma inclinação exija uma força monumental de um cadeirante, arriscando até esse cadeirante levar um tombo, né? E a gente se acidentar. Existe acessibilidade física para pessoas cegas, que é o piso podotátil também, que é muito importante para a condução do cego. Aí nós temos a acessibilidade instrumental, que é uma acessibilidade muito importante. Posso colocar como exemplo uma porta onde tem uma maçaneta, onde essa maçaneta é redonda. As pessoas tetraplégicas, ela não tem esse movimento, tá certo? Então, aquela maçaneta, ela tem que ser de alavanca, para que ele possa bater naquela alavanca e conseguir abrir a porta. Nós temos acessibilidade atitudinal, que são aquela acessibilidade onde você vai ter um convívio melhor com as pessoas. É muito comum ver uma pessoa adulta com síndrome de Down ser tratada como criança, tá certo? Ele tem que ser tratado como adulto, né? Acessibilidade programática são aquelas leis esdrúxulas, leis que, na verdade, não estão atendendo as pessoas com deficiência, que elas têm que ser vistas também pelas pessoas com deficiência. Somos nós que sabemos quais são as nossas dificuldades. E muitas vezes a gente encontra essas barreiras atitudinais de engenheiros e arquitetos, né, que acham que a norma da BNT já resolve, mas tem detalhes que não está lá. Outra acessibilidade é a acessibilidade comunicacional, que se reporta muito às pessoas com deficiência visual e pessoas surdas, tá certo? Coloca aqui pessoas surdas, porque muitas pessoas falam pessoas mudas e surdas, não é isso. Pessoas surdas, elas são mudas porque são surdas. Tem pessoas que são oralizadas, quando se trabalha com as cordas vocais, né? Para isso que o decreto 5296, como decreto direcionado às pessoas surdas de 2005, fala que todos os órgãos têm que ter 5% de pessoas intérpretes de Libras, para atender justamente esse público. A acessibilidade metodológica é também importantíssimo, porque através das metodologias que a gente garante alguns direitos das pessoas com deficiência. Eu vou dar um exemplo das pessoas surdas, né? Se fala muito em educação inclusiva, e a educação inclusiva se reporta à escola regular, onde as pessoas com deficiência devem estudar em escolas regulares, tá certo? E isso é importantíssimo, mas as pessoas surdas, elas precisam que aprendam a Libras. E Libras, para ser aprendida, é preciso que eles estejam em local onde só se trabalhe com Libras. É muito fácil, Pamela, a pessoa chegar para mim e dizer: Daniel, vamos fazer uma rampa para ti, tá certo? Não se preocupe que vai ser uma surpresa para ti. Aí eu digo, eu prefiro que não seja surpresa, deixa eu ver a rampa, tá certo? Porque as necessidades, quem sabe somos nós que temos uma deficiência, tá certo? E o surdo, ele sabe disso. Outra questão da acessibilidade, como eu falei, a natural, né? A natural é importante para a gente conhecer a natureza. Eu estive há 2 anos atrás em Foz do Iguaçu. Lá em Foz do Iguaçu tem muita acessibilidade, muita coisa para você conhecer. Eu fiquei a 10 metros da cachoeira lá na Argentina, muito bonito, né? Sinara, quais os indicadores estabelecidos no plano de acessibilidade do Judiciário? Cada unidade do Poder Judiciário ela vai ficar responsável pela execução de uma determinada ação. Então, por exemplo, a gente tem indicador na área de gestão de pessoas, que
no caso, vai trabalhar com a capacitação dos servidores para atender as pessoas com deficiência, né? Diminuindo, como o Daniel falou, as barreiras atitudinais. A gente também tem indicador na área de administração e infraestrutura, que no caso dessa unidade fica responsável de melhorar o índice de acessibilidade dos prédios, a acessibilidade física, as barreiras físicas dos prédios. A gente tem também indicadores que está na área de tecnologia da informação, por exemplo, tornar os sites, os sistemas mais acessíveis para quem tem deficiência visual, algum tipo de limitação visual ou baixa visão, ou mesmo cegos, né? Então tem softwares que adaptam os programas para que mesmo a pessoa não vendo, não tendo visão, mas que ela possa trabalhar com o computador. Para a área de comunicação, tentar divulgar, tentar sensibilizar as unidades, ou mesmo o jurisdicionado, as pessoas que vão atender em relação à importância, né, de atender essas pessoas, possibilitar com que elas exerçam o seu direito. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para falar sobre acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência. Estamos de volta. Nesta edição, falamos sobre acesso das pessoas com deficiência aos serviços da Justiça. Nossos entrevistados são os servidores Sinara Marques e Daniel Cordeiro, integrantes da Comissão Permanente de Acessibilidade do TJCE. Daniel, a Lei Brasileira da Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor em 2016, trouxe uma série de garantias a esse público. Quais os direitos referentes ao acesso à justiça? Como nós temos nossas deficiências, nossas limitações, né? Então foi dado prioridade ao atendimento às pessoas com deficiência, que isso é bastante razoável, haja vista que no dia a dia das pessoas com deficiência nós temos nossos problemas de saúde. É importante essa questão da prioridade do atendimento. Daniel, além de servidor da Justiça, você também atua em causa pela inclusão de pessoas com deficiência. Que atividades desenvolve? Faço um trabalho há 16 anos, que é uma agenda com assuntos ligados à deficiência, né, que inclusive eu trouxe aqui, eu ia saber que ela ia ser citada. Então é uma agenda com assuntos ligados à deficiência, onde eu coloco artigos relacionados à pessoa com deficiência. E eu tenho as empresas que apoiam, né, porque sem elas eu não poderia estar tocando o projeto. E além disso, eu já fui presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Atualmente eu estou como conselheiro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e estou também como presidente da Associação dos Deficientes Motores do Estado do Ceará, que há 4 anos estou como presidente, mas nós vamos ter agora as eleições em abril, dia 7 de abril, a nossa Assembleia, e eu espero continuar na ADM, mas como membro e como presidente já não posso mais. Sinara, o TJCE também tem parceria com a APADA, Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo. Quantos surdos estão empregados e que trabalho eles desempenham? São 43 pessoas. Elas fazem a digitalização e higienização dos processos físicos. É um trabalho muito importante porque isso vai dar celeridade na justiça e modernidade também, né? Além desses 43 pessoas, tem 7 intérpretes para facilitar a comunicação entre os surdos e os ouvintes que trabalham na mesma unidade. Daniel, que avanços você observa com relação aos direitos da pessoa com deficiência e quais os desafios que ainda precisam ser vencidos na vida em sociedade? A gente vê que a LBI veio para fazer grandes mudanças, né, na área da educação, na área da previdência social, do trabalho, da acessibilidade em si. Libras, né, para atender as pessoas com deficiência auditiva, tem crescido bem em relação a intérpretes, mas há ainda muito a desejar com relação a essas pessoas nos órgãos públicos, porque os órgãos têm que atender a regulamentação da lei de acessibilidade, né? E eles têm que garantir 5% de intérprete de Libras para estarem aptos a atender as pessoas surdas nos órgãos. Com relação à questão do trabalho,
nós temos as cotas e garantir que essas cotas sejam cumpridas, apesar que eu vejo que pessoas com deficiência são pessoas de grandes valores. Tiro isso por mim, tá certo? Porque quando eu não tinha deficiência, tá, eu não tinha tanta atividade como eu tenho hoje. Eu trabalhei no Fórum Clóvis Bevilacqua, um trabalho interno, e eu, como cadeirante, eu estava atrás de um birô, recebendo mandados, e meu deslocamento ali era muito pequeno. Por quê? Porque o próprio local, apesar que fosse acessível, mas é diferente um deslocamento de um cadeirante para uma pessoa que não utiliza cadeira. Então, o meu tempo na frente do computador acaba sendo bem maior do que de uma outra pessoa. E, com certeza, eu acho que o rendimento é maior. Hoje eu faço trabalhos externos, né, faço minhas diligências sem nenhum problema, né, e eu vejo que trabalhos podem ser adaptados ao tipo de deficiência da pessoa. As pessoas com deficiência são plenamente capacitadas para desenvolver um trabalho. Eu conversei com Sinara Marques e Daniel Cordeiro, integrantes da Comissão Permanente de Acessibilidade do TJCE. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.